bem-vindo ao 37º ABcast. Nesse quadro a gente fala tudo sobre mercado magistral, de medicamentos, suplementos, que é a Alana Bezerra. Eu sou o Benilson Ramos. E hoje vamos falar sobre carreira farmacêutica. E eu trouxe um Manipuller para contribuir aqui com a carreira dele, né? O Benilson, ele veio recentemente para Fortaleza e mal chegou em Fortaleza, já conseguiu uma oportunidade em uma farmácia com manipulação. Então, fica até o final que você vai entender toda essa evolução de carreira do Benilson e você vai ter muitas dicas aqui. Por quê? Porque se o Benilson conseguiu, se eu estou aqui também, né, trabalhando nesse mercado, você também consegue crescer. Você, farmacêutico, consegue também crescer cada vez mais no nicho magistral, no nicho farmacêutico, e a gente está aqui para te ajudar. Primeiramente, Benilson, queria agradecer a sua participação e vamos te entregar aqui um mimo em nome da B Consultoria Farmacêutica. Olha só. E bom ter você pessoalmente aqui. Muito obrigado. Gente, o Benilson, ele foi aluno do nosso Manipuller Online. Ele não era daqui, ele veio do Pará. Isso, foi Belém isso? do Pará. E eu estou tendo a honra de tê-lo aqui conosco e ainda mais nesse quadro ABcast. Então vai ser bem legal. Pode abrir, Benilson. A propósito, esse é um kit que os alunos também recebem do Manipuller 5.0. Alguns itens. Mousepad da Prime Software. O principal, a camisa super badalada. Manipule-se para o sucesso. Vira lá para o pessoal ver aqui, ó. Manipule-se para o sucesso. E mais alguns itens. E tem um item muito importante que faz parte do nosso quadro, né? Que é a caneca. Agora sim. Eu adoro caneca. Oba. Em casa a gente tem um monte. Muito bom. Para tomar café. Eu sujo uma por vez. Ótimo. Pois muito obrigado, viu? Adorei o brinde, adorei o mimo. Fico feliz, Benilson, que gostou o mínimo que poderíamos fazer, né? Eu sei que é super corrido, vida de farmacêutico magistral é loucura. Muita loucura. Né? E eu queria começar perguntando, Benilson, como foi essa tua entrada na área da farmácia? Pronto. Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está vendo, tá? Eu sou o Benilson, sou formado pela UFPA, lá em Belém do Pará. E para eu entrar na área da farmácia foi algo bem diferente. Eu estudava música antes disso e em 2010 acabei adoecendo e no hospital universitário da UFPA, que onde eu fiz o meu tratamento e tanto peguei as medicações desse tratamento, que eu fiquei percebendo como o farmacêutico atuava, como era a farmácia, como ele ajudava os pacientes. E aí eu tive o grande interesse de quero conhecer isso, quero ver como é que funciona. Uhum. E desde aí decidi que ia estudar para fazer farmácia. Eu estudei e eu queria fazer a UFPA porque, como foi lá que eu conheci tudo, eu queria estudar por lá. Aí fiz o primeiro ano e não passei. Fiz o primeiro ano, né, 2011, não passei. Fiz o segundo, 2012, também não passei. Eu falei, rapaz, na terceira vez, se eu não passar, eu vou desistir da farmácia e ficar só com a música. Aí na terceira vez eu passei, eu fiz, né, o Enem, tudo, com a prova na época que ainda tinha o Enem e a prova da UFPA. Então, juntava a prova do Enem com a prova da UFPA, somava as notas e aí você tinha a nota final para tudo. E eu consegui passar. Desde então, venho seguindo a carreira aí de farmacêutico desde 2017, que foi quando eu me formei. E estou amando demais. É uma área que eu gosto muito e pretendo levar até o final da vida. E qual foi esse primeiro contato com a área magistral, que é a farmácia com manipulação? Pronto. A área da farmácia de manipulação foi algo extremamente novo para mim. Não era algo que eu visava fazer. Na faculdade você chegou a fazer algum estágio? Não, na área de manipulação não. A gente fez estágio em drogaria, a gente fez estágio em farmácia hospitalar e tudo mais. Só que em manipulação a gente não fez. Então, quando surgiu a oportunidade de eu participar da entrevista e ser selecionado na entrevista, quando eu entrei no mundo da manipulação, eu pensei, vou ter que aprender muita coisa do zero. E foi um desafio extremamente grande, mas também muito gratificante, porque eu gosto desses desafios.
E até hoje tem sido um desafio, porque a gente vai aprendendo coisas novas vêm para o mercado, a gente tem que se adaptar, tem que estar buscando sempre conhecimento, e tudo isso ajuda bastante. Na realidade, a gente nunca pode parar, né? Eu acho que em qualquer área, mas a área magistra a gente precisa sempre estar se atualizando, cada dia é uma novidade, né? Sim, ainda mais para mim que eu passei 2 anos, né? Passei 2 anos afastado da área magistral. Comecei a trabalhar em 2017, parei em 2020, dei continuidade ao mestrado que eu estava fazendo e estou voltando agora. Então eu fiquei assim 2 anos e meio praticamente por causa da pandemia também, né? Fiquei 2 anos e meio afastado da área de trabalho. E quando eu vim para cá, para Fortaleza, eu vim sem conhecer ninguém. Nossa, E eu já pensei, o que eu vou fazer para conseguir um emprego lá? Só que antes disso, eu já estava fazendo, né, o curso Manicure 5.0, quando eu ainda estava na outra farmácia, ainda que eu fui trabalhar lá no Amapá. Pois é, me fala um pouquinho dessa tua entrada nessa primeira farmácia, o primeiro contato, tua primeira atuação como farmacêutico magistral. Como foi esse processo? Foi indicação, foi entrevista, nessa farmácia com manipulação do Amapá? Pronto, lá no Amapá foi entrevista. Você era recém-formado? Eu era recém-formado. Assim como eu acabei de chegar aqui, já fui fazer algumas entrevistas, no Amapá foi a mesma coisa. Eu me formei no Pará, eu sou paraense, só que quando eu me formei eu fui morar no Amapá por uma condição que eu tinha com a minha avó de lá e tudo mais, e fui morar lá. No primeiro mês já morando lá, eu comecei a ir atrás das farmácias. Eu ia nas farmácias, deixava meus currículos e pedia para começar, porta a porta. Eu enviava por e-mail, ninguém nunca me chamava. Eu falei, pois eu vou porta a porta no pessoal até alguém falar comigo. E numa dessas, eu cheguei, né, na farmácia de manipulação que tinha lá em Macapá e me chamaram para uma entrevista. Falaram, olha, tem uma farmacêutica que está saindo agora de férias, só que também ela vai acabar emendando. Que ela estava para ter neném, então ela ia emendar também no período gestacional dela, depois de ter o neném e tudo mais. Então, ó, é um período de teste para de 6 meses. Aí eu fui bem sincero, né? Conversei, falei de todas as coisas que eu tinha aprendido dentro da farmácia, de tudo que eu gostava de fazer, como era que eu conseguia me virar nas coisas. Eu acho que um dos pontos principais que também me ajudou a desenvolver o ponto da farmácia, de manipulação, foi que eu passei também muito tempo da minha formação na iniciação científica. Então tinha coisas assim que quando eu entrei lá eu já tinha uma certa noção por onde é que ia, como era que fazia. Isso mesmo. Aí, dentro da seleção que eu fiz, eu fui selecionado para estar assumindo. Era uma filial, já tinha a farmácia matriz e a filial em um outro município, relativamente perto, 26 quilômetros de distância. E quando eu entrei, foi aí que começou todo o desafio, porque quando eu entrei, olhando assim, por cima, eu falei, não, basicamente uma drogaria onde eu olho por cima, o pessoal já sabe manipular, não vão precisar tanto assim de mim. Mas foi bem diferente. Vim chegar, tem uma formulação aqui que não está entrando na cápsula, o sistema pediu a cápsula 0, mas não está entrando, como é que a gente faz? Eu parei, e agora o que eu faço? Foi aí que eu comecei a buscar tudo que eu poderia buscar na internet, em livro, tudo relacionado à farmácia de manipulação, que pudesse me ajudar, porque eu realmente não sabia para onde ia nada. Aí foi aí também que eu acabei conhecendo a B Consultoria pelo Instagram. Quando eu estava procurando muito, apareceu a propaganda para mim. E aí eu comecei a fazer o curso e tudo mais, comecei a ter eu já estava enxergando como era que funcionava. Só que com a ajuda da B Consultoria, com a ajuda do curso, né, Manicure 5.0, eu já fui muito mais focado. Então, eu consegui ganhar muito mais tempo em aprender as coisas que eu precisava aprender e botar em prática dentro da farmácia. Interessante. E eu acho que na tua época, bem isso, a gente não tinha... Foi em 2021, né, que você entrou no Manicure. Não tinha ainda o grupo de WhatsApp. Não tinha. Tinha já? Já tinha. Qual foi a tua turma? Agora eu não lembro 10. o nome. Não, eu não lembro. Deve ter sido turma 10 ou 11. Não, então tinha. Que a gente começou a fazer a partir da turma 9. Eu acho que foi uma dessas, porque eu não lembro mesmo. Mas já tinha um grupo do WhatsApp. Tanto que até era pelo grupo do WhatsApp que a gente formava as equipes, para fazendo as avaliações, apresentava, desenvolvia uma formulação, apresentava, fazia uma marca, apresentava o produto. Foi pelo WhatsApp, sim. Foi numa das turmas do WhatsApp.
Que legal. E te ajudou o WhatsApp? Agregou o grupo de WhatsApp? Agregou na bastante, rotina? porque como tinha muita gente, muitas dúvidas diferentes, por exemplo, dependendo da farmácia que você atua, tem dúvidas que são muito frequentes. Por exemplo, eu trabalhava numa área, a filial que eu assumi como responsável técnico, praticamente lá a gente só manipulava cápsulas. Então, shampoo, creme, sabonete, todas essas coisas a gente não manipulava lá. Manipulava tudo na matriz. Então, vamos supor que eu meio que me desenvolvi muito bem na parte de cápsula e tudo mais. Só que quando alguém tinha alguma dúvida relacionada, por exemplo, a creme, a gel, shampoo, sabonete, todas essas coisas, e mandava no grupo, já era um conhecimento que eu pegava de lá e já trazia para mim. Então, posso não estar precisando muito agora, mas quando eu for para uma outra farmácia eu vou precisar. Ou até mesmo se eu for transferido para a matriz, no caso lá. Então, eu já ia pegando todas essas dúvidas que as outras pessoas tinham e já ia aguardando, né? Fazendo aqui o meu inventário de formulações, como é que eu posso trabalhar com ativo, como é que eu não posso. E aí eu ia pegando tudo de lá. Mas tem uma coisa que não tinha na turma de vocês, o nosso FAQ, perguntas mais frequentes. A gente deixa disponível uma lista de perguntas e respostas técnicas, né? Disponível lá na plataforma para ir fazendo esse banco que você já tem um banco lá montado, né? Das maiores perguntas. Mas voltando aí para o teu campo de batalha, tem um ponto que me chamou bastante a atenção seu. Você, na filial que você atuava como responsável técnico, você tinha só laboratório de sólidos, né? Isso. E o Manipule, ele é um método que torna o profissional completo. Manipulação de sólidos, de semissólidos. A gente até trata como cosméticos, medicamentos, suplementos. E muitos, na realidade, 60%, 50% a 60%. Hoje tem o módulo de veterinária, que é um módulo novo também, mas 50% a 60% é voltado para semissólidos, cosméticos, produtos de uso tópico. E eu achei interessante, dentro do que você falou, porque mesmo naquele momento você só trabalhando mais com a parte de sólidos, você teve esse olhar de que eu posso precisar aprender, eu posso precisar de informações, conhecimento em semissólidos ou cosméticos em outro momento. Eu posso não precisar agora. Então, eu vou guardando aqui essa informação. E foi o que aconteceu, né? Hoje você trabalha já posteriormente, você precisou trabalhar com outros... Sim, agora, né, onde eu estou atuando também, eu já preciso muito disso, né? Porque qual era a grande... Não dificuldade, mas o grande desafio eu estou aprendendo aqui, só que inconscientemente, como a gente trabalhava muito com cápsulas, eu acabava focando muito. Não, eu preciso estudar isso primeiro, depois eu estudo as outras coisas e tudo mais. Mesmo que o curso oferecesse tudo completo. Então, eu prefiro ver isso aqui agora, porque amanhã pode ter um cliente que já está com algum problema na formulação dele e eu preciso resolver agora. Então, o meu foco é cápsula. Só que aí eu fui desenvolvendo, tanto que quando me ligaram, falaram assim, bora marcar um dia para entrevista. Primeira coisa que eu fiz, eu falei, vou fazer uma revisão geral aqui de semissólidos. Nessa última entrevista que você fez? Vou fazer uma revisão geral aqui. Aí eu fiz uma revisão geral sobre semissólidos, líquidos, tudo que eu não tinha uma prática muito boa. Até porque eu não trabalhava com isso, eu era mais focado, né, nas cápsulas. E aí eu fiz uma revisão gigantesca com tudo que eu já tinha anotado, a informação que eu tinha pegado. Teve até uma... Agora eu não lembro o nome dela. Teve até uma moça que também era da mesma turma que eu, que ela estava abrindo, ela é do Rio de Janeiro, se não me engano, que ela estava abrindo uma empresa de cosméticos onde ela pediu para eu ajudar ela. Então eu ajudava ela também e aí eu fui adquirindo mais conhecimento. Ela chegava assim, Bilson, olha o networking que o grupo traz. Hein? Preciso fazer tal coisa, eu quero que tu olhe como é que tá, por exemplo, aqui, como é que tá a minha formulação, tu acha que essa porcentagem aqui tá boa? Então tudo isso a gente foi desenvolvendo juntos, uma boa parte a gente desenvolveu juntos, questão de fornecedores que ela queria trabalhar e tudo mais. Então te deu a oportunidade para você fazer um trabalho de consultoria, inclusive, né? Isso. Foi praticamente um trabalho de consultoria, né? Ela trazia a ideia dela, na época, ela estava praticamente ela estava com 90% da obra concluída, né, para trabalhar só com cosmético.
E ela começava a trazer as ideias para mim. Ela chegava, Benilson, o que tu acha disso daqui? Ela me mostrava os rótulos, como é que estava, a descrição dos rótulos, tudo que tinha lá, as informações, ela pedia para ver se estava tudo direitinho com a RDC67, se não estava faltando nada. E foi uma experiência muito boa, porque ao mesmo tempo que eu estava aprendendo, eu também estava ajudando outra pessoa, mesmo que estivesse bem distante. Na época eu já estava aqui, eu estava em Limoeiro do Norte, e ela do Rio de Janeiro. Que legal. Mas voltando para essa tua primeira experiência, né? Quando você buscou ajuda no Manipure, você lembra como você nos conheceu exatamente? Pelo Instagram. E como eu já estava fazendo várias pesquisas de, poxa, eu preciso fazer um curso, eu preciso de algo mais centrado e focado, porque a informação na internet ela tem espalhado. Só que se você não pegar essa informação, souber usar direitinho, ou pegar alguém que realmente te ensine algo bem focado para você ganhar principalmente tempo, eu comecei a procurar, aí apareceu a propaganda da B Consultoria para mim, com Manipule 5.0, aí eu cliquei. Olhei toda a descrição do curso e tudo mais, entrei na página, vi como era e decidi fazer. Aí, não hesitou, não chegou a... Não, eu pensei bastante. Assim. Mas fez de primeira ou deixou para fazer depois? Não, eu acho que não foi de primeira. Eu olhei, deixei passar um dia, olhei de novo. Acho que no terceiro dia eu fui lá e comprei. Tá, legal. Não, é porque muitas vezes as pessoas ficam pensando, não, eu vou deixar para fazer na próxima turma, que inclusive essa é praticamente a última turma do ano, no formato de método Manipule 5.0, a gente vai reformular todo o curso, inclusive, e eu vou te falar que se você esperar pela próxima turma, não vai chegar, aproveita agora que com esse valor, né, não existe próxima turma. Faça agora que a oportunidade pode cair, pode vir amanhã, que é o caso do Benilson. E você tem que estar preparado, você precisa estar preparado. Então, não deixa para amanhã, faz como o Benilson e se inscreve logo. Né? A gente tende a procrastinar, um dia eu faço, né? E eu fico com o coração na mão, porque a oportunidade de emprego, né? De oportunidades de você crescer, de você buscar um cargo, né? Às vezes até de gestão, pode aparecer muito rápido, mesmo sem espera, né? E você não está preparado para aquilo. Isso é um ponto assim que, para manipulação, para a área da manipulação, ela é um ponto bem complicado você não ter esse conhecimento. Porque, por exemplo, diferentemente onde você está trabalhando numa área onde você pode buscar uma informação com alguém bem rapidinho, o medicamento já está ali pronto, tu não precisa de tanta coisa, tu consegue até resolver de forma rápida, tu consegue ir aprendendo, dando um jeitinho, aprendendo e passando as coisas. Só que na farmácia de manipulação, não. Você tem uma fórmula para manipular. Dependendo do lugar onde você trabalha, em 24 horas entrega, ou em 2 dias faz a entrega do produto, e aquele produto tem que estar pronto. Total. Então você tem que se virar ali nos 30 para que aquele produto esteja pronto na data que ele tem que estar e com todas as características farmacológicas que ele tem que ter. Sim. Então isso é muito, muito, muito importante dentro da área. Total. É uma mini fábrica, né? Sim, é uma mini fábrica. E a exigência, ao contrário do que muita gente pensa, a exigência em farmácia com manipulação, né, em termos de abertura, de renovação para a licença sanitária, é tão grande, né, tão minuciosa quanto uma indústria de medicamentos, né? Benilson, e me fala um pouquinho dessa transição. Aí você saiu dessa farmácia? Sim, saí da farmácia, dei prioridade para terminar o mestrado, eu já estava fazendo a transição para vir morar em Fortaleza. Só que quando eu cheguei em Fortaleza, eu ainda não tinha terminado o mestrado, faltavam algumas coisinhas, já estava praticamente 90% pronto. Só que a primeira coisa que eu pensei, talvez se der algum tipo de problema no mestrado e eu precise voltar para fazer alguma coisa, refazer algum experimento, se eu já estiver trabalhando vai ser complicado. Porque geralmente quando eu ia para o Amapá para fazer algum experimento, refazer alguma coisa, eu passava 2, 3 meses lá. E se eu já tivesse empregado, seria difícil arranjar um lugar onde a pessoa me liberasse esses 2, 3 meses para... Então eu decidi que eu ia finalizar o mestrado, depois de finalizar o mestrado, eu ia atrás de um emprego, na área de manipulação mesmo. Se apaixonou.
Eu costumo falar, quem vê não desvê mais. Quem entra nesse isso é mercado verdade. não quer mais sair. Porque, de fato, né, Benilson, querendo ou não, com todo respeito aos profissionais da drogaria, né, quem gosta também tem excelente oportunidade de crescimento, mas querendo ou não, você tem uma certa liberdade de não trabalhar os domingos, de não trabalhar os feriados, que um dos pontos que eu vejo mais desmotivação é tanto o fato de você muitas vezes não ter muita autonomia em drogaria, dependendo do tipo de drogaria que você trabalha, e também a questão de escala, né? Sistema de escala, enfim, porque drogaria, domingo, feriado, não tem. Tem toda essa questão. Mas também eu vejo muito assim a questão da pessoa realmente gostar de onde ela está. E com certeza, com certeza. Esse é o legal da farmácia em si, né? Tem vários mercados. O fato é que na farmácia com manipulação, né, é um mercado que está dentro de uma tendência, que é a personalização. Isso. É um mercado que atrai muito os olhos dos profissionais, porque é muito especializado, né? E acaba que o profissional que tem uma especialidade na área, no sentido de conhecimento, tem expertise na área, não falo nem especialidade, que às vezes as pessoas até confundem com fazer pós-graduação e especialização, a gente sabe que não é necessário, mas o fato é que acaba, se você é um bom profissional, se você tem um domínio técnico, se você se posiciona, é mais fácil de você gerar percepção de valor no mercado do que quando você está ali na drogaria, que também existem profissionais, claro, farmacêuticos que super se destacam, né, da drogaria. Temos grandes nomes aí, mas muitas vezes o farmacêutico acaba indo para a drogaria, até para análises clínicas, é a primeira oportunidade que me surgiu, eu vou para lá. Só que o que ele, ai meu Deus, o meu sonho é ter uma farmácia com manipulação, o meu sonho é atuar em farmácia com manipulação. Existe muito desses perfis, né? E um dos meus objetivos aqui é falar, né, que é possível, né? Tem vários alunos, vários cases que conseguiu migrar para farmácia com manipulação e conseguiu ficar, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Você entrar, né? Você entra e você precisa ter um domínio técnico, você precisa ter um jogo de cintura para ficar, se manter ali. Com certeza. E até porque as próprias farmácias entre si, elas são muito diferentes. Por exemplo, agora, lá na La Santé, é a segunda farmácia de manipulação que eu trabalho. Fiquei 3 anos na Fitoderm, em Macapá. E logo quando eu cheguei, que eu comecei a atuar, eu comecei a perceber que são muito diferentes. Por exemplo, na Fitoderm, a gente trabalhava muito com medicamento para pressão. Era o ponto-chave da Fitoderm. Então, a gente manipulava muito a medicação da pressão. Já, junto com a La Santé, já é algo muito diferente. Suplementos. Muito mais suplementos. Praticamente nenhum medicamento da pressão, nenhum para tratar a pressão arterial. Então, elas são bem diferentes. Enquanto numa, por exemplo, eu desenvolvia treinamento para manipular valsartan, que é extremamente difícil você manipular um valsartan, lá na outra farmácia eu já não tenho isso. Então, eu tenho que começar a perceber os tipos de matéria-prima que são trabalhados ali, para caso seja necessário desenvolver um treinamento para aquelas matérias-primas daquela farmácia. Então, são bastante diferentes. É a personalização da personalização, né? Isso mesmo. Mas esse é o legal, você ter horizontes para, poxa, eu me identifico mais com semissólidos, vou para a área de suplementos. Embora você precise, obviamente você acaba gostando mais de um setor, de outro, embora você precisa ser esse profissional completo, né? Tá preparado para tudo. Que vier você tá aí disposto para liderar a equipe, né? Você fala em treinamento fundamental, por mais que o farmacêutico ele não coloque a mão na massa diretamente, né? Não manipula diretamente, mas ter uma expertise para fazer treinamentos, solucionar problemas de laboratório, né? Ter essa segurança, passar essa segurança para a equipe é fundamental. Com certeza. E me fala um pouquinho, né? Você falou que se mudou para cá e aí? Veio com a cara e com a coragem para Fortaleza? Vim com a cara e com a coragem para Fortaleza. Na época, na verdade, quando eu decidi vir para Fortaleza,
eu ainda tive uma pequena esperança. Porque quando eu decidi sair da Fitoderm para vir para cá, foi no período em que tinha um consultor que trabalhava para a Fitoderm, ele era de São Paulo, estava lá na Fitoderm. Aí ele chegou para mim e falou: Benilson, tu vai para onde? Eu falei: eu vou para Fortaleza e tudo mais. Ele falou: tu já tem alguma coisa lá? Eu falei: não tenho, não conheço ninguém lá. Ele falou: tem uma amiga minha que tem uma farmácia lá. Eu gosto muito do teu trabalho, quando tu chegar lá, fala comigo. Aí eu falei: pois tá bom, pode deixar. Aí eu cheguei aqui, só que quando eu voltei a conversar com esse consultor, ele falou: poxa, ela foi morar fora do país e vendeu a farmácia. Aí eu falei: agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Aí foi quando eu decidi que eu vou primeiro focar no mestrado, terminar o mestrado, e depois vou ver o que eu faço. Aí quando eu terminei o mestrado, eu comecei a procurar, claro, sempre voltado para a área de manipulação. Nem olhei as vagas de outras áreas. Aí foi quando surgiu a vaga, conversei com você: vai surgir uma vaga, tem várias entrevistas para fazer lá. Você entrou em contato comigo pelo LinkedIn, não foi isso? Foi no LinkedIn. Foi nem no WhatsApp, não. Não, foi no LinkedIn. Aí, vai ter uma seleção tal dia. Aí foi quando eu peguei, enviei o meu currículo e tudo mais. Eles me chamaram para a seleção. Aí, esse foi um processo que me deixou um pouquinho, como eu falei, fiz uma revisão de tudo que eu não via há muito tempo para participar dessa seleção e fui treinando, principalmente mostrar tudo aquilo que eu já desenvolvia na outra farmácia. E como eu tinha comentado, apesar de não saber definitivamente com que a La Santé trabalhava, qual era o foco da La Santé, eu já tinha mais ou menos essa ideia que as farmácias atuavam em campos bem diferentes. Sim. Então eu já fui para a entrevista treinando tudo aquilo que eu já sabia e já demonstrando que aquilo que eu ainda não sabia ou não dominava, eu conseguiria dominar para executar junto com eles. E o conteúdo do Manipul te ajudou nessa revisão, nesse processo? Bastante. Porque eu acho que dentro da manipulação, para quem trabalha muito com cápsula, a questão que dá mais trabalho quando você está dentro do sistema ou manipulando os ativos é principalmente a questão de densidade. Que é um problema assim: se a densidade não está correta e você já tem todo um sistema ali que, a partir do momento que você preenche a ficha lá de pesagem, automaticamente o sistema já puxa a cápsula que tem a densidade total ali, ele vai puxar a cápsula 0, a cápsula 00, 3, 4. Só que se o sistema está alimentado de forma errada ou as densidades estão erradas, aquilo ali vai virar uma confusão total. Então você vai pesar, vai selecionar a cápsula. Tenho 30 cápsulas aqui, olha, manipulei, mas ainda tenho 10 gramas de matéria-prima para fora. Como é que eu faço? Então tudo isso ajudou bastante, porque quando acontecia isso, eu já pegava todas aquelas matérias-primas que estavam na formulação e ia revendo densidade por densidade. Via as densidades, via os volumes das cápsulas para ver se estavam tudo corretinho para fazer o sistema dar certo. E quando você faz o sistema dar certo, padronizou certinho, voa, né? Voa, mas quando não está padronizado. Inclusive, eu lembrei agora, no final do curso, a gente faz um desafio, né, chamado Manipule-se para o Sucesso, coincidentemente, né, que é a nossa marca. E eu lembro que você enviou um texto muito bacana e algo que você falou muito, né? A gente perguntou qual foi o seu maior aprendizado, como você conseguiu aplicar seus conhecimentos na rotina, foi a densidade, né? Isso me chamou bastante atenção. Porque a densidade, na verdade, não é só fazer a sua formulação dar certo dentro da cápsula. Sim. Geralmente, quando você não trabalha muito bem a densidade, você acaba gastando recipiente demais. Né? Retrabalho. Então, uma formulação que você demoraria um dia para entregar, você acaba pedindo para o cliente, você liga para o cliente e desmarca, dá para você vir pegar tal dia. Isso já gera custo de tempo. O cliente já fica insatisfeito. Porque a maioria das pessoas estão acostumadas a quê? Eu vou num local, eu paguei, eu pego na hora. Da farmácia de manipulação é diferente. Você tem que esperar ser manipulado. E além de já esperar aquele tempo de ser manipulado, imagina
tô saindo para ir buscar minha medicação. Aí você recebe uma ligação. Doutor, dá para você esperar mais um dia pela sua manipulação? Porque teve um probleminha aqui e tudo mais. É mais um dia ele esperando a formulação dele ficar pronta. Então, tudo isso dentro da farmácia de manipulação, não olhando agora só para manipulação, mas vamos supor, olhando agora para o lado comercial da manipulação. Total. Tudo isso afeta. Então, se eu gasto muito recipiente numa formulação e eu não cobro por aquele recipiente, eu tenho um problema. Ou se eu estou manipulando uma formulação que está dando errado porque minha densidade está errada, meu volume de cápsula está errado, e eu faço o cliente esperar mais de 24 horas para ter a formulação dele, ele vai procurar outra farmácia para fazer a formulação que ele precisa. Se ele não tiver uma boa experiência, né, na entrega, no recebimento, certamente. E a experiência é algo que ganha o cliente. E olha a importância do farmacêutico nesse processo. Por isso que eu digo, Benilson, o farmacêutico ele tem obrigação de contribuir com o faturamento da farmácia, fato, né? E isso é muito bacana, isso é muito interessante. O farmacêutico magistral especificamente, por quê? Porque ele tem ali uma oportunidade de aumentar. Se eu estou contribuindo com diretamente ou indiretamente, diretamente está indicando, está fazendo venda direta, indicações, prescrevendo, indiretamente nesses detalhes, aumentando produtividade, lançando novos produtos, fazendo ajustes no processo, Sim. que economiza tempo e dinheiro, sem sombra de dúvidas, trazendo uma melhor experiência para o cliente. Então, nesse sentido, você acaba contribuindo indiretamente. Então, com o tempo, sim, o farmacêutico ele vai aumentando a percepção de valor no mercado e é uma consequência natural, né? Se a gente trabalhar no Manipule, a gente trabalha estratégias de o farmacêutico ir evoluindo em relação ao salário, não ter só o piso. Poxa, se eu tenho bagagem, se eu estou contribuindo com o faturamento da farmácia, eu tenho certeza que o dono, como um bom visionário, ele vai querer reter aquele farmacêutico. Essa é a grande jogada. Sim. Né? Me fala um pouquinho, falando em percepção de valor, normalmente eu não encaminho só um aluno, eu encaminhei o seu currículo e de mais dois alunos para esse processo especificamente, 2 mentorados, só que a própria doutora Renata, que inclusive um abraço para a doutora Renata, Fabiola, Neuzinha, né, que já estiveram aqui conosco, maravilhosas, grande visionária, eu sou fã delas. E ela me falava, Ana, recebi tanto currículo, ai meu Deus, vamos ver agora se o Manipule pesa ou não pesa, vamos ver como é que vai ser. E eu estou brincando, né? Com certeza a vaga é totalmente mérito seu. E conta aqui pra gente o que é que você achou. Me conta como foi o processo de entrevista, né, com a doutora Renata. Foi a doutora Renata que foi as 3. Foram as 3. Sempre as 3, claro. E como foi esse processo da entrevista em si e o que é que você acha que fez você ser escolhida entre tantos dezenas de candidatos? Pronto. Quando surgiu a oportunidade, né, para fazer a entrevista, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma lida geral na empresa. Quem fazia parte da empresa, com que a empresa trabalhava, quanto tempo ela já estava no mercado. Então, fiz um resuminho de como a empresa funcionava. Aí, cheguei lá, bem nervoso, por sinal. Sempre, né? Mas se você, por exemplo, estiver nervoso nesse podcast, tá super disfarçando, viu? Nem parece. Mas então eu tô disfarçando bem. E na hora da entrevista, foi praticamente a entrevista ela foi seguindo, né? O que eu tinha colocado no meu currículo em relação a tudo que eu tinha feito na outra farmácia. E foi praticamente pergunta e resposta. Você fez isso aqui, mas como é que você fez? Aí eu mostrava como é que eu tinha feito. Questão, por exemplo, de trabalhar dentro da formulação. Teve perguntas técnicas? Teve. Perguntas técnicas relacionadas a... Deixa eu tentar lembrar uma agora que teve. Não chegou a ter prova, não. Não, normalmente eu sugiro fazer prova. Não, mas teve prova tipo prova oral, né?
Teve perguntas técnicas, mas foi perguntas técnicas bem básicas, mas mais relacionadas ao desenvolvimento como farmacêutico mesmo, né? Por exemplo, eu mostrei lá, eu dei exemplos de como é que eu tinha trabalhado na outra farmácia. Porque na outra farmácia, o trabalho que a gente desenvolveu lá foi um trabalho muito legal. Porque o que acontece? Quando eu cheguei na farmácia, cheguei com a mesma proposta, né? De chegar e botar todas as inovações que eu pudesse estar trazendo para a farmácia. Na primeira farmácia. Na primeira farmácia. Então, eu dei exemplos de tudo que eu tinha feito lá, como era que eu tinha feito. Então, claro, teve perguntas técnicas relacionadas teve uma manipulação, mais ou menos assim. Teve a manipulação e a minha manipulação não passou no peso médio. O que eu devo fazer? Qual é a base que eu tenho que ter para tirar o peso médio, né? Qual é a variação permitida? Então, tem ali a variação de mais ou menos 4% que você pode ter ali de erro para que o seu peso médio ele possa ser aprovado, né? Senão, não tem uma formulação uniforme. Ela tem que estar o mais uniforme possível para estar liberando tudo isso. Então, eu fui mostrando todas as coisas que eu tinha feito na outra farmácia, dando exemplos e... Tanto que, para tirar a prova dos 9 de tudo que eu fiz, a Fabiola ligou para a gerente da farmácia lá de Macapá, passaram horas conversando sobre mim e de tudo que eu tinha feito. Ela foi lá tirar a prova dos 9 para ver se eu tinha feito realmente tudo aquilo que eu disse que eu tinha feito. E entre as duas, foi uma conversa muito boa. Interessante. La Santé realmente eu considero hoje uma das melhores farmácias aqui de Fortaleza. E quanto a pessoal, as gestoras, né, são super criteriosas. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigado. Eu também, durante a entrevista, eu virei muito fã da doutora Fabiola, da doutora Renata, da Neuzinha, porque foi uma união que deu muito certo, né? Você olha ali as três juntas trabalhando, você fala, caramba, deu muito certo, assim, tanto que até comentando com a doutora Renata, eu falei, vocês três juntos trabalhando fizeram uma farmácia a gente até brinca, né, que são as super poderosas, as super poderosas. Olhando bem, né, a Renata loura, a Fabiola meio castanha ruivinha e a Neuzinha de cabelo preto. Total. É mesmo, super poderosa mesmo. E aí, você acha que essa bagagem, se você não tivesse tido essa bagagem na farmácia com manipulação, com o conteúdo, digamos que você tivesse só a visão de mercado que você adquire no Manipule, você acha que teria desenrolado nessa entrevista, Benilson? Eu acho que só pelo lado comercial, talvez não. Porque não tinha aquela vivência do comercial. Talvez não, porque para desenvolver o comercial a gente precisa muito do interno na farmácia de manipulação. Então você não tem como eu desenvolver muito bem o comercial e a minha manipulação em si ser deficitária, porque o que acontece? Eu tenho uma manipulação ali que não está legal, mesmo que eu desenvolva muito bem o comercial, eu não consigo liberar produtos de qualidade. Total. Então, o casamento dos dois juntos, da bagagem que eu tive, que dos 3 anos que eu trabalhei na Fitoderm e tudo mais, tudo que eu desenvolvi, pegando o curso da Manipule 5.0, foram essenciais para que eu conseguisse deslanchar e conseguir a vaga para trabalhar na La Santé. Muito bom. E para finalizar, como era a sua visão, né? Embora você já estava ali no campo de batalha, qual era a sua visão antes do Manipule e pós o Manipule 5.0? É uma visão bem diferente. Que quando você está trabalhando, você entra num lugar que, por exemplo, eu entrei na farmácia de manipulação, eu vi que existia um universo que praticamente eu não conhecia. Então você olha, você não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe que rumo tomar. Quando você entra ali no campo de batalha, né? Você não sabe o que faz primeiro. Com o curso, eu consegui ficar muito mais centrado. Eu consegui, preciso focar nisso aqui primeiro, porque essa é a parte essencial dentro da manipulação. Então, fui criando prioridades com o curso. Então, fui criando um caminho para conseguir seguir e trabalhar de uma forma mais efetiva. Porque senão você se perde. Você fica, não, vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, não, vou começar por aqui, ou não, vou começar lá atrás. Tudo isso faz você se perder dentro do processo, que é bastante complicado, como a gente já conversou dentro da farmácia de manipulação.
Porque o cliente ele precisa, né, no final das 24 horas ou de 2 dias, ter o produto dele ali pronto. Então, quando você se foca, ó, vou trabalhar, eu estou com esse problema. Qual é o problema? A minha formulação não está cabendo dentro da cápsula. Então, eu vou trabalhar densidade e volume. Pronto, ajeitei aqui. Então, aqui o sistema já consegue rodar sozinho. Eu tenho um tempo maior para estar estudando outras coisas que podem vir a acontecer dentro da farmácia de manipulação. Então, tudo isso junto gera um aspecto que você começa a focar. Eu tenho isso que eu preciso focar, densidade. Eu tenho compatibilidade de matérias-primas que agora eu consigo focar porque eu já ajeitei aqui. Ela consegue já andar sozinha, o sistema já consegue fazer o trabalho. Depois de incompatibilidades, eu posso ver qualquer outras coisas dentro da farmácia. Você vai tendo norte seguindo etapas, isso, né? Tendo norte seguindo etapas. E você falou que implementou, fez algumas inovações, implementou algo na farmácia. Teve alguma influência do Manipule? Pronto. Não foi nem uma implementação em si, mas foi algumas correções relacionadas principalmente à densidade. O processo todinho. Porque, como a gente falou, o sistema que a gente trabalhava, ele é muito bom. Isso é um calo de muita farmácia, né? Ele é muito bom, só que se o sistema está preenchido com informações incorretas, cada ficha que sai é um caos. Total. Um caos para você resolver. Então, me ajudou a pegar esse processo dentro do sistema e deixar ele bem alinhado. Então, o sistema já funcionando bem direitinho, aí eu tinha tempo para atender cliente, já tinha tempo para ver tantas outras coisas da farmácia. Como você se sente hoje como farmacêutico, Marcelo? Você se sente farmacêutico valorizado? Sim. Sim, a questão da valorização, hoje em dia eu prefiro muito mais a farmácia de manipulação porque eu sou uma pessoa que eu quero estar extremamente atuante dentro do processo. Então, hoje onde eu estou extremamente atuante dentro do processo. Manipulação, escolha de fármacos para a gente trabalhar, fitoativos e tudo mais. E, sim, falando aí de forma salarial, também estou me sentindo bem valorizado. Então, é todo um conjunto que hoje eu estou extremamente feliz onde é que eu estou. Então, hoje você recebe acima do piso também? Sim, recebo acima do piso e trabalhando junto com todas as coisas, implantando, né? Mas para mais lá na frente, eu tenho uma faixa salarial plano maior. De carreira. Isso é fundamental. E foi o que eu conversei com a doutora Renata, né? Doutora Renata, quer um bom farmacêutico, tem que investir, né? Não dá para você pegar um farmacêutico com uma boa bagagem e pagar só o piso salarial. E assim, eu não tenho dúvidas o quanto que elas vão investir, como elas fazem com com todos os funcionários, inclusive o farmacêutico, que é um profissional chave na farmácia com manipulação. Por quê? Porque elas têm muita visão de crescimento. Sim, e esse é o principal também. Eu acho que da farmácia de manipulação, quando eu comecei a trabalhar na Fitoderm, a primeira coisa que eu pensava era, eu tenho uma matriz e uma filial. Só que vai chegar um tempo que essa matriz e essa filial vai se transformar na matriz ou mais 2 filiais, ou mais 3 filiais. Então, como você já está por dentro do processo, você pode se tornar uma pessoa que tome conta das 3 filiais. Então, tem toda uma visão de carreira assim que toda vez que quando você for trabalhar em um local, você tem que prestar atenção. Principalmente, sim, nesse local que eu estou, eu tenho uma visão de crescimento. Será que se a farmácia expandir, eu também vou crescer junto com a farmácia? Ou será que se eu contribuindo para a farmácia crescer, eu posso conversar com os donos sobre um aumento salarial? Olha, eu consegui fazer isso aqui, olha, eu consegui reduzir nossos gastos em tanto, aprimorando isso. Então, levar não questionamentos, mas levar vários pontos onde o seu trabalho ajudou a desenvolver a farmácia, né? Ajudou a farmácia a faturar mais, ajudou a farmácia a crescer, se desenvolver, abrir uma filial e tudo mais, e você ter ali argumentos para pedir um aumento de salário. Totalmente. E eu lembro muito bem, né, que eu passei por esse processo, e é o que eu estimulo muitos dos meus alunos a passarem, não
eu vou chegar pedindo, as gerações, inclusive, são muito imediatistas, né? Sim. Eu vou chegar pedindo, já vou querer um aumento, né? Passo 2 meses, já quero aumento, e não é bem assim, você precisa mostrar resultado. Claro que quando você tem uma bagagem, você tem uma bagagem, por exemplo, do Moneypool, que o Moneypool dá uma visão de mercado, você acaba já tendo uma percepção de valor, fato. Agora, é importante você mostrar o resultado. No seu caso lá na La Santé, pelo que eu percebi, você trouxe resultado do teu background. Você mostrou resultados que você aplicou na experiência anterior. Se eu não tenho experiências anteriores, é complicado eu já gerar de cara essa percepção de valor. Sim. Qual é a forma que você consegue trazer essa percepção de valor? Tua qualificação. Fazer o Moneypool 5.0, por exemplo, online. Que bem, isso não é porque é meu, não, mas é um método mais completo para farmacêutico magistral, não é não? É sim, é um método muito bom. Tem bastante coisa para você estudar e um norte excelente para quem quer estar dentro da área da farmácia de manipulação. E voltando para essa questão de percepção de valor, que é o que eu estou trabalhando bastante, né? Que é o pilar posicionamento, por isso que eu falo que o Moneypool não é um curso de farmacotécnica, jamais. A gente trabalha domínio técnico e posicionamento. A propósito, parabéns, você está se posicionando muito bem no mercado. Muito obrigado. Então, é sobre esse posicionamento, né? Formar uma bagagem, trabalhar uma qualificação, ter visão de mercado, aplicar, saber como aplicar o conhecimento, né? Tem profissional que tem muito mais tempo de mercado com você e, infelizmente, não está em ascensão, né? E voltando para a minha história, quando eu comecei em farmácia com manipulação, eu tinha experiência em indústria, mas farmácia com manipulação, comecei 1 ano estagiária, me formei, me contrataram. E eu apliquei tanta coisa nova que o gestor falou, Alana, quero te contratar. E na negociação, e eu soube no momento certo, eu consegui negociar um salário de 6 horas, trabalhando 4 horas. E aí, onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? Que nessa farmácia, muitos farmacêuticos passavam por mim e falavam, Alana, não fica aqui não tem futuro não. Só que eu já tinha uma visão, essa empresa aqui, ela vai crescer. E aí, ele se tornou meu cliente, atuei na matriz, na filial também, depois que ele se tornou meu cliente, prestei assessoria para a abertura de indústria dele, né? Então, assim, é sobre isso, muitas vezes, né? Você não vê, essa farmácia não tem pra onde crescer, não tem, eu vou ficar aqui para sempre. Não, você pode crescer à medida que a farmácia vai crescendo. E esse ponto que você colocou é muito interessante. É um ponto interessante, porque o que a maioria das pessoas querem hoje? Simplesmente só ganhar muito. Você chega com uma pessoa e pergunta assim, quanto você queria ganhar? Ela vai falar, quero ganhar tanto. Tá, mas o que você está disposto a fazer para ganhar tanto? Aí a maioria das pessoas param por aí mesmo. Tem toda a questão de você ajudar uma empresa a crescer, você estar ali junto, ajudar a desenvolver e, claro, como você falou, saber se posicionar dentro desse crescimento. Total. Não é porque eu ajudei a farmácia a crescer, mas eu estou muito contente com o que eu estou recebendo agora, eu não quero ganhar nada além disso. Não, eu ajudo a farmácia a crescer, no outro ponto eu também quero ser valorizado ao mesmo ponto em que eu ajudei a farmácia a crescer. Então é esse posicionamento que muita gente também precisa desenvolver. Sim. Não só chegar e falar, quero ganhar mais, mas sim levar um ponto interessante, convencer através de tudo que você fez dentro da farmácia a você ter o salário que você está propondo, que você quer. Total. E isso está muito de acordo com o nosso método, no qual domínio técnico, conhecimento te leva a posicionamento. Quando você se posiciona, você não precisa você estar se vendendo, não precisa você fazer determinadas antecipações, se colocar colocar aumento salarial na hora errada, né? Quando você se posiciona, naturalmente as coisas acontecem, né? De repente não precisa nem você pedir aumento, né? Você, com determinadas oportunidades, você tem um aumento, ou de repente o teu chefe, se ele tem uma boa visão, ele já te propõe um aumento, porque ele quer te ter na farmácia, né? Adorei demais a nossa conversa, Benilson, muito legal, muito boa mesmo, eu tenho certeza que está inspirando aí
muitos farmacêuticos magistrais, farmacêuticos que querem migrar para essa área. E para finalizar, como você se vê no futuro? No futuro, principalmente pelo mestrado, eu tenho uma vontade muito grande de crescer junto com a farmácia, principalmente a farmácia que eu estou agora, mas também eu tenho muita vontade de desenvolver um curso de ajudar as pessoas a estarem se aprimorando dentro da área da farmácia magistral. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de dar treinamento, mas porque eu gosto também muito de ensinar. Então, quando eu tiver já uma bagagem de conhecimento parecido com o seu... Você já tem. Aí sim, eu pretendo também passar esse conhecimento para outras pessoas. Que bom, que bom. Seja bem-vindo. Sempre aqui, né? Agora estamos em Fortaleza. Com certeza vou contar... Você está em Fortaleza, estamos em Fortaleza, é ótimo. Vou contar com você por mais vezes, tá? Desejo boa sorte. Seja muito bem-vindo. Você já está há quanto tempo aqui? 2 anos. Em Fortaleza? Já está 2 anos. Legal. Muito bom, Benilson. Adorei a tua participação. Parabéns pela sua trajetória. Com certeza é um início de muito sucesso aqui em Fortaleza. E queria fazer alguma colocação? Bom, queria agradecer o convite. Muito obrigado, Ana, por estar aqui, por estar passando um pouquinho da minha história. Espero estar contribuindo no conhecimento de muita gente que está assistindo os vídeos agora. Também das pessoas que estão em dúvida se vão para a área magistral ou não. E eu agradeço muito pelo convite de estar podendo passar um pouquinho da minha experiência. Eu que agradeço, com certeza contribuiu bastante. E eu convido a você que quer fazer essa mudança de carreira, que você que está estagnado, que você quer dono de farmácia e que não vê muita percepção de crescimento também, vem comigo. Clica aqui no link, se inscreve agora no nosso método Manipule 5.0 e até hoje, às 23h59, você vai ter R$500 de desconto, condição Black que você não vai ter mais, tá? Então, aproveita e vem fazer parte do nosso Manipule Team. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal!